referente ao segundo quadrimestre do exercício de 2022. Essa apresentação tem a finalidade de demonstrar o comportamento da receita e da despesa do município de Naviraí de maneira consolidada, de maneira acumulada, referente ao primeiro e ao segundo quadrimestre do exercício de 2022. Essa apresentação também vai trazer o cumprimento dos índices constitucionais e índices legais, que são os índices de despesa com pessoal, aplicação na saúde, aplicação na educação, aplicação no Fundeb. O artigo 48 da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, ele traz a obrigatoriedade do município realizar essa apresentação através de audiências públicas. Então, ele nos traz que são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais se dará ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público. O plano plurianual, orçamentos e lei de diretrizes orçamentárias, que são as peças orçamentárias que o município elabora para cada exercício. E também as prestações de contas referente ao relatório resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal que é objeto da presente audiência. Lembrando que o relatório de gestão fiscal para municípios com população inferior a 50 mil habitantes, é opcional o município realizar essa audiência a cada quadrimestre. Porém, a cada semestre, aliás. Porém, o município com população superior a 50 mil habitantes, necessariamente o município deve apresentar essa audiência pública a cada 4 meses. O artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele nos traz que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, ou seja, nós estamos no final do mês de setembro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da nossa Constituição Federal, ou equivalente, nas casas legislativas estaduais ou municipais. Portanto, toda audiência pública ela deve ser realizada dentro da Câmara Municipal de Vereadores. O que nós vamos verificar nessa apresentação? Nós vamos verificar o comportamento da receita, a receita prevista em relação à receita realizada, as despesas fixadas e realizadas, despesa realizada com o pessoal, aplicação na educação, aplicação na saúde, aplicação no Fundeb e o resultado geral do município, como que o município ficou com suas disponibilidades referente a esse período. Começando então pelas receitas, nós temos esse gráfico comparativo da evolução das receitas do município, onde nós temos a receita realizada desde o primeiro quadrimestre do exercício 2020 até o segundo quadrimestre do exercício de 2022. Então, em 2020, nós tivemos uma receita de 73.782.000. Já no segundo quadrimestre do exercício 2020, tivemos uma receita de 71 milhões. Terceiro quadrimestre de 2020, 78.800.000. No primeiro quadrimestre do exercício 2021, 87.135.000. No segundo quadrimestre, 82 milhões. Nós percebemos uma queda no segundo quadrimestre de 2021 em relação ao primeiro quadrimestre. E já no terceiro quadrimestre do exercício 2021, 101 milhões. Já no exercício 2022, nós tivemos uma realização de receita total no primeiro quadrimestre de 95.800.000 e no segundo quadrimestre 98.400.000. Esse gráfico ele representa os períodos de apuração. Nós tivemos aqui o segundo quadrimestre do exercício 2022. Se a gente for pegar em relação ao segundo quadrimestre de 2021, nós tivemos uma receita a maior, ou seja, no segundo quadrimestre de 2021 nós arrecadamos 82 milhões. Já no segundo quadrimestre de 2022 nós arrecadamos 98 milhões. Esse quadro representa a composição das receitas do município. Nós temos as receitas correntes, receita de capital e as receitas interorçamentárias. Dentro de receita corrente, nós temos todas aquelas receitas com arrecadação de impostos e transferências constitucionais, começando então pelas receitas de impostos, taxas e contribuições de melhoria, também conhecida como receita tributária. Nós temos um total previsto para o exercício de 2022 de R$ 45.527.999. Desse total já foi realizado até o final do segundo quadrimestre o total de R$ 31.552.266,46, que representa 69,30%. Essas receitas são aquelas receitas de competência de arrecadação do próprio município. Aqui nós classificamos as receitas de IPTU, Imposto de Renda, Imposto sobre Serviço, ITBI. Nas receitas de contribuições,
nós temos um total previsto para o exercício de R$ 13.613.612. Desse total foi realizado R$ 9.921.628, ficando com um percentual executado de 72,88%. Dentro de receita de contribuições, nós classificamos as receitas de contribuição patronal dos servidores vinculados ao regime próprio de previdência, que são aquelas contribuições sobre o salário, sobre a folha de salários, e também as contribuições do Serviço de Iluminação Pública do município, que são as receitas da COSI. Receita patrimonial, nós temos um total previsto para o exercício de R$ 4.825.000 e já foi realizado R$ 5.642.652, que representa 116,95%. As receitas patrimoniais são aquelas receitas provenientes da exploração do patrimônio público, seja uma receita proveniente de um aluguel, município que tem um prédio público, por exemplo, que é alugado para terceiros, o valor dessa receita desse aluguel é classificado em receita patrimonial. Um outro exemplo que constitui maior parte dessas receitas são aquelas receitas dos rendimentos das aplicações financeiras, ou seja, o município tem dinheiro em conta, esse dinheiro ele deve ser aplicado, então o rendimento dessas aplicações são classificados em receita patrimonial. Receita de serviço, nós tivemos uma previsão de R$ 5.001 e não foi arrecadado até o momento. Transferências correntes, nós temos uma previsão para o exercício de R$ 220.164.100 e já foi realizado R$ 157.118.788,18, que representa 71,36%. Transferências correntes, nós classificamos todas as transferências, tanto do governo federal quanto do governo estadual. As receitas do governo federal são aquelas receitas provenientes do repasse do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, do IPI, as transferências do SUS, do governo federal para o município, as transferências do Fundo Nacional de Assistência Social, do FNDE, e também as receitas de transferências do Estado, a título de ICMS, IPVA, as transferências do próprio SUS do Estado para o Fundo Municipal de Saúde do município, as receitas do Fundo Estadual de Assistência Social e por aí vai. Outras receitas correntes, nós temos um total orçado de R$ 1.634.127 para o exercício e já foi arrecadado R$ 1.178.521,95, ficando com um percentual executado de 72,12%. Essas outras receitas correntes são aquelas outras receitas que não se classificam em nenhuma das receitas acima. Um exemplo de outras receitas correntes são as receitas de restituições que o município arrecada. A dedução da receita corrente, nós temos um total previsto de R$ 23.399.999,99, que foi realizado R$ 17.970.272,50, ficando com um percentual executado de 76,99%. Essa dedução da receita corrente, aqui nós classificamos principalmente aquelas receitas de dedução para a formação do Fundeb, ou seja, o município ele deve contribuir com 20% das suas receitas de transferências funcionais, que são FPM, ITR, ICMS, IPI, IPVA. 20% disso o município deve contribuir para a formação geral do Fundeb e, posteriormente, o município arrecada de acordo com a quantidade de aluno matriculado em sala de aula. Também faz parte desse rol de dedução de receitas correntes aquelas deduções dos descontos concedidos para pagamento de IPTU, dos impostos, de TBI, também faz parte dessas deduções. Receita de capital, nós temos um total orçado para o exercício de R$ 9.950.000, já foi realizado R$ 7.281.822,31, ficando com um percentual executado de 73,18%. Dentro de receita de capital, nós classificamos todas as receitas com a finalidade, seja de aquisição de um veículo, de um mobiliário em geral, de uma obra, uma instalação, ou seja, tudo que vai aumentar o patrimônio público, todas aquelas receitas, geralmente provenientes de convênios, de emendas parlamentares ou de uma operação de crédito, tudo que vai aumentar o patrimônio público é classificado em receita de capital. E as receitas intra-orçamentárias, nós temos um total orçado de R$ 17.149.076. Desse total foi realizado R$ 9.312.772,20, que representa 54,30%. As receitas intra-orçamentárias são aquelas receitas provenientes de operações
entre órgãos do mesmo orçamento, ou seja, as receitas intra-orçamentárias do município de Naviraí é decorrente das operações entre prefeitura e os fundos em geral com o regime próprio de previdência dos servidores. São aquelas contribuições patronais que o município contribui para o fundo de previdência. Então, nós ficamos com um total orçado para o exercício de 2022 de R$ 285.528.816. Desse total, o município já realizou de receita um montante de R$ 204.038.189,61, ficando com um percentual executado de 71,46% até o dia 31 de agosto de 2022, que é o final do segundo quadrimestre. Da mesma forma da classificação das receitas, nós temos as despesas correntes, despesas de capital e as despesas intra-orçamentárias. Dentro de despesa corrente, nós temos as despesas com pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes. As despesas de pessoal e encargos sociais são todas aquelas despesas com folha de pagamento, ou seja, todas as despesas com vencimentos e vantagens e as obrigações patronais. Então, nós tivemos um total empenhado já dentro do exercício de R$ 117.970.560. Desse total foi liquidado, ou seja, já foi realizado R$ 94.468.727,32. Desse total foi pago o mesmo valor que foi liquidado, R$ 94.468.727,32. Juros e encargos à dívida são classificados nessa despesa os juros que o município tem das suas dívidas. Por exemplo, o município tem um parcelamento com o INSS, o município tem alguns precatórios que o município tem que fazer o pagamento, então os juros desses pagamentos é classificado em despesa corrente. Nós tivemos, então, um total de juros pagos até o dia 31 de agosto de R$ 104 mil empenhado. Desse total foi liquidado R$ 66.356 e foi pago o mesmo valor, R$ 66.356. E outras despesas correntes são todas as outras despesas para o funcionamento da máquina pública, que a gente classifica as despesas com material de consumo, serviços de pessoa física, pessoa jurídica, diárias. Dentro de material de consumo tem combustíveis, material de limpeza, material de distribuição gratuita, dentre outros. Então, nós tivemos um total empenhado de R$ 85.872.319,23. Desse total foi liquidado, ou seja, o fornecedor já entregou o material, o prestador de serviço já prestou o serviço, só resta o município fazer o pagamento. Então, nós temos liquidado R$ 53.402.634,84. Desse total foi pago, efetivamente pago, R$ 47.921.448,54. Ficando então com um valor de despesa liquidada a pagar, ou seja, aquela despesa que foi realizada, só resta o município fazer o pagamento, de R$ 5.481.186,30. Dentro de despesas de capital, nós temos as despesas com investimentos e as despesas da amortização da dívida. Dentro da despesa de investimento, que são aquelas despesas que aumentam o patrimônio público, seja aquisição de um veículo, seja obras, instalações, seja aquisição de equipamentos, nós temos um total empenhado de R$ 20.342.986,52. Desse total já foi liquidado R$ 10.535.487,53 e foi pago R$ 9.807.585,43. Ficando então com uma despesa liquidada a pagar de R$ 727.902,10. E a amortização da dívida, que é o principal da dívida, ou seja, aquela parcela principal, ela é empenhada dentro de despesa de capital. Os juros são empenhados dentro da despesa corrente. Então, o principal da dívida, a parcela principal, nós temos um total empenhado dentro do exercício de R$ 820.619,91, sendo liquidado e pago o mesmo valor até o final do segundo quadrimestre. Despesa intra-orçamentária, que são aquelas despesas decorrentes de operações entre duas entidades do mesmo orçamento. Nós temos um total empenhado de R$
52.054.070,23. Desse total foi liquidado 7.910.784,92 e foi pago o mesmo valor. Amortização da dívida com refinanciamento. Aqui nós empenhamos o parcelamento que o município tem decorrente de financiamento. O município tem um valor empenhado de R$ 1.845.000. Desse total foi liquidado R$ 926.384,49 e foi pago o mesmo valor. Ficando então com uma despesa total empenhada até o final do segundo quadrimestre, um total de R$ 235.009.555,92. Desse total foi liquidado R$ 168.130.995,01, foi pago R$ 161.921.906,61, ficando então com um valor de despesa liquidada a pagar de R$ 6.209.088,40. Os limites constitucionais, o município tem que aplicar no mínimo 25% dos seus recursos próprios em educação, 15% em saúde, não pode ultrapassar o limite de 54% de despesa com o pessoal referente à sua receita corrente líquida, e a aplicação no Fundeb deve ser no mínimo de 70%. Nos próximos slides nós vamos ver o cumprimento desses índices constitucionais. Começando então pelo limite de despesa com o pessoal, nós tivemos uma receita corrente líquida apurada até o dia 31 de agosto de 2022 de R$ 269.309.566,95. Essa receita corrente líquida ela é apurada levando em consideração os últimos 12 meses, ou seja, o mês de setembro de 2021 até agosto de 2022. Então, nós temos essa receita corrente líquida apurada, que são todas as receitas correntes, excluídas apenas as receitas de contribuição dos servidores para o regime próprio de previdência e as deduções para a formação do Fundeb. Desse total, nós tivemos desse total da receita corrente líquida, nós tivemos um total de despesa com pessoal de R$ 126.605.185,60, que representa 47,01% sobre essa receita corrente líquida. Porém, a Lei de Responsabilidade nos diz, no seu artigo 20, que o município não pode ultrapassar os 54% dessa receita corrente líquida, que representaria R$ 145.427.166,15. E também não ultrapassou o limite prudencial, que está previsto no artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que seria R$ 138.155.807,84. Portanto, o município ficou com uma aplicação de despesa com o pessoal de 47,01% até o segundo quadrimestre. Referente à aplicação em saúde, a emenda constitucional número 29 de 2000 e também a lei número 141 de 2012, que é a lei do SUS, ela traz um mínimo de 15% de aplicação em ações de serviço de saúde. Então, nós temos uma base de cálculo de aplicação, que são as receitas próprias do município. O município arrecadou referente às receitas próprias, que são as receitas provenientes dos impostos, taxas e contribuições de melhoria, ou seja, aquelas receitas de competência de arrecadação do município, que são IPTU, Imposto de Renda, ITBI e ISS. Nós temos um total arrecadado até o dia 31 de agosto de R$ 29.245.969,21. E referente às transferências constitucionais, tanto do governo federal quanto do governo estadual, nós temos as receitas de FPM, ITR, ICMS, IPVA e IPI, que representam um total arrecadado até o dia 31 de agosto de R$ 83.537.541,20. Então, o município teve uma receita própria arrecadada, como base de cálculo para aplicação em saúde, de R$ 112.783.510,41. Então, no mínimo 15% disso o município deveria aplicar com ações de saúde, que representaria R$ 16.424.201,24. Porém, foi aplicado até o dia 31 de agosto um montante de R$ 34.212.616,97, que representa 30,33%.
Referente à aplicação no Fundeb, o município tem as receitas realizadas no Fundeb até o dia 31 de agosto, de R$ 33.807.640,62. Desse montante, o município deveria aplicar com os profissionais da educação no mínimo 70%. Porém, o município aplicou até o final do segundo quadrimestre R$ 26.580.941,96, que representa 77,24%. Referente ao limite de gasto com educação, nós temos a seguinte base de cálculo, um pouco diferente da base de cálculo da aplicação em saúde. Lembrando que para compor a base de cálculo da educação, o município deve adicionar o repasse do 1% do FPM referente às parcelas de julho e a parcela de dezembro. Então, nós temos uma base de cálculo de R$ 114.892.966,41, que é a receita própria arrecadada até o final do segundo quadrimestre. Então, desse total, o município deve aplicar no mínimo 25% em educação. Então, para fazer esse cálculo, nós temos as receitas destinadas ao Fundeb, que são os 20% que o município contribui, referente às suas transferências funcionais legais. O município contribuiu com R$ 16.707.508,24 e recebeu de volta, de acordo com a quantidade de aluno matriculado em sala de aula, o montante de R$ 33.807.640,62. Ou seja, a gente pode verificar aqui que o município contribui menos e arrecada mais. Ele contribuiu com 16 milhões e arrecadou 33 milhões. Dessa forma, o Fundeb de Naviraí, ele fica com um resultado líquido de R$ 17.100.132,38. Esse valor, quando ele fica positivo, nós descontamos da aplicação das despesas com educação. Por quê? Porque o município ele recebe mais receita do que ele contribui. Então, nós tivemos um total de despesas com educação, lembrando que as despesas com educação são as despesas com educação infantil e ensino fundamental. Nós tivemos um total aplicado de R$ 42.557.778,72, menos o cancelamento dos restos a pagar, que vieram de exercícios anteriores, de R$ 381.146,14. Dessa forma, nós temos uma aplicação em educação de R$ 25.076.500,25, ficando com um percentual aplicado até o final do segundo quadrimestre de 21,83%. Lembrando que o município deve aplicar os 25% até o final do exercício. O resultado do período, esse quadro, ele representa a composição da receita e da despesa de maneira isolada, levando em consideração apenas o exercício de 2022 até o dia 31 de agosto. Então, nós tivemos uma receita arrecadada de R$ 204.038.189,61. Desse total, nós tivemos as despesas realizadas, que são as despesas correntes, de R$ 147.937.718, as despesas de capital, R$ 11.356.107, a despesa intra-orçamentária, R$ 7.910.784,92, a amortização da dívida, R$ 926.384, ficando com um total de despesa realizada até o segundo quadrimestre de R$ 168.130.955,01. Desse total, sobra então, ou seja, nós tivemos um superávit, todo o recurso que foi arrecadado até o final do segundo quadrimestre foi suficiente para a cobertura de todas as despesas realizadas dentro do segundo quadrimestre. Então, nós tivemos um superávit de R$ 35.907.194,60. Esse próximo quadro, ele traz o resultado de maneira geral, ou seja, de maneira acumulada e consolidada, não levando em consideração apenas 2022, mas também todos os outros exercícios. Ou seja, então em 2022, até o final do segundo quadrimestre, nós tivemos uma receita de R$ 204.038.189, mais as despesas a liquidar, que vem como um direito do município, um direito entre o município, do município com o fornecedor. Nós temos as despesas a liquidar de R$ 66.878.560, mais as despesas liquidadas a pagar, R$ 6.209.088,
mais as consignações, que são aquelas retenções do município, decorrente geralmente do desconto da folha de pagamento, da contribuição dos servidores e também dos empréstimos consignados. O município vai lá e faz a retenção da folha salarial e posteriormente faz o repasse para a instituição financeira ou para o INSS. Então nós tivemos uma consignação total de R$ 29.714.562 e mais os outros recebimentos extra-orçamentários. Aqui são classificados os rendimentos positivos das aplicações financeiras do RPPS. No total de R$ 26.125.269, mais o saldo apurado no balanço do exercício de 2021. Nós tivemos um saldo de R$ 289.512.694,10. Esse valor representa a disponibilidade de caixa que veio do exercício de 2021. Aí então nós tivemos as despesas efetivamente pagas dentro do primeiro quadrimestre, dos dois primeiros quadrimestres, primeiro e segundo quadrimestre, do total de R$ 161.921.906, mais as despesas liquidadas a pagar de R$ 6.209.088,40, mais as despesas a liquidar R$ 66.878.560, os réis a pagar de exercícios anteriores pagos dentro do exercício de R$ 25.408.361,86, mais as consignações, que são aqueles repasses decorrente das retenções. Nós tivemos um total de R$ 26.509.975 e os outros pagamentos extra-orçamentários, que aqui são registrados os rendimentos negativos das aplicações financeiras do regime próprio de previdência, um total de R$ 19.897.368. Dessa forma, ficando com um total disponível em caixa no dia 31 de agosto de 2022 de R$ 315.953.103,91. Esse próximo quadro representa a composição dessa disponibilidade de caixa. Lembrando que nós temos aqui a disponibilidade da Prefeitura de maneira isolada, de R$ 33.191.781,96. Fundo Municipal do Direito da Pessoa Portadora de Deficiência tem uma disponibilidade de R$ 1.024. Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico tem uma disponibilidade de R$ 105,18. O Fundo da Criança e do Adolescente, R$ 237.886,75. O Fundo de Habitação e Interesse Social tem uma disponibilidade de R$ 77.777,31. Fundo Municipal de Investimento Social tem uma disponibilidade de R$ 729.472,60. Fundo Municipal de Assistência Social, R$ 1.094.377,87. Fundo Municipal de Cultura, R$ 459.893,50. O Fundeb tem uma disponibilidade de R$ 7.078.004,25. Fundo Municipal de Saúde, R$ 27.046.146,07. O PROCON do município tem uma disponibilidade de R$ 2.165.864,93. O Fundo Municipal de Meio Ambiente, R$ 862.147,71. A Câmara Municipal, R$ 2.296.773,45. E o regime próprio de previdência dos servidores de Naviraí, o NAVPREV, tem uma disponibilidade de R$ 240.711.888,27, que dá um total geral de disponibilidade de caixa de R$ 315.953.103,91. Então essa é a situação financeira e fiscal do município de Naviraí referente ao segundo quadrimestre do exercício de 2022. Eu coloco aqui à disposição para eventuais dúvidas, questionamentos. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado pela atenção.